Mais uma vez com você, meu garotinho, com muita alegria e conhecimento, aqui no meu, no seu, no nosso Carecas de Saber. Oi, pessoal, eu sou Cristiane, professora de literatura. Pois bem, hoje a aula é sobre nada menos do que o principal livro de poesia do século XX, conforme os maiores críticos do Brasil. Vamos falar hoje sobre Claro Enigma, de Carlos Drummond de Andrade. O pessoal FUVEST, estava pedindo até então o livro de 1940, O Sentimento do Mundo, que é um livro um pouquinho mais social, não sei o quê. Então, agora, colocou um livro muito mais enigmático, um livro muito mais desafiador, do nosso querido Carlos Drummond de Andrade, que também, dizem alguns amigos meus, e a maioria dos livros da literatura, de literatura, que é simplesmente o maior poeta da língua portuguesa no Brasil. Pessoal? Deus o livre, O cara é o cara. Pois bem, quem é o Carlos Drummond de Andrade, pessoal? O Carlos Drummond de Andrade, é um itabirano, é um poeta que nasceu em Itabira, em Minas Gerais. Lá. Vocês sabem que Minas tem esses mini cidades, lugarzinhos assim? Pois bem, o Drummond, ele é mineiro, ele vem, para São Paulo, para Rio de Janeiro. E aí, pessoal, começa a carreira literária do Drummond. Ele é integrante, ele passa pelas fases do modernismo, pelas 3 fases do modernismo, uma loucura. Porque ele participa da primeira geração modernista, e lembrando que o modernismo da primeira geração, que é de 1922 a 1930, é um modernismo altamente heróico, desafiador, que quer quebrar com aquela poesia careta do parnasianismo. Então é uma poesia mais coloquial, mais estranha, assim. E o Drummond aparece, inclusive, de autoria dele, um dos principais poemas do modernismo mais desafiadores, que é aquele de 1928, Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Lembra? Sabe? Então o Drummond escreveu esse poema, que muitos dizem que não é poema, mas vale lembrar que o Drummond escreveu esse poema, que não parece que não é poema, que é No Meio do Caminho, quebrando toda uma tradição poética que vai da Grécia até o século XIX. Poesia não é apenas forma, não é apenas respeitar regras. Poesia pode ser justamente o imprevisível, tal como uma pedra no meio do caminho. Fiquem ligados nisso. E também, quando o Drummond ele publica esse texto, ele publica em 1928, depois aparece em alguma poesia, o nome do livro é alguma poesia, que é publicada em 1930. E aqui, quando ele publica esse poema, ele dá a cara a tapa, e ele já escolhe um destino. Vai, Carlos, vai ser goste na vida. Um dos poemas também da primeira geração do Drummond é justamente o poema de 7 faces. Quando nasci, um anjo torto, desses que vive na sombra, me disse: vai, Carlos, vai ser goste na vida. O que é um poeta goste? O poeta de esquerda, não é que é petista, pessoal. De esquerda é que é o poeta que escolhe o caminho mais difícil. É o poeta que não se sente no lugar. É o poeta que está sempre... O poeta meio marginal, que não tem um caminho preciso. Esse é o poeta gauche. Gauche, em francês, seria esquerda, é um poeta deslocado. Pois bem, o Drummond começa a sua carreira assim. Também tem aquele poema dela famoso. E agora, José? A festa acabou. E agora, José? Também dessa fase, do Drummond. Pois bem, gente, essa primeira fase que ele é altamente desafiador, com uma poesia um pouco mais simples. Só que o Drummond, gente, qualquer coisa que ele escreva não é simples. Inclusive, uma pedra no meio do caminho pode ser muito mais do que uma pedra no caminho. Porque ele é muito, ele vai recriar as palavras, o significado das palavras. Não é à toa que dizem que ele é a maior poeta do século XX. Pois bem, o livro que a gente vai trabalhar é um livro que não faz parte da primeira geração modernista. Então, por que falou isso, pessoal? É porque justamente o Drummond é um poeta que passa pelas 3 fases. Para você entender isso aqui é resultado de vários processos, gente. Pois bem, o Drummond, ele publica esse livro em 1951, ou seja, bem longe lá do poeta que escreveu No Meio do Caminho, em 1928. Também Claro Enigma vem depois de um livro chamado A Rosa do Povo.
um livro do Drummond que é inserido na segunda geração modernista. Sim, pessoal, o Drummond também participa da segunda geração. Aqui, segunda geração, o Drummond estava fazendo uma poesia muito mais social. A segunda geração, que é Sentimento do Mundo e Rosa do Povo, o Drummond está pensando na sociedade. E ele, né, tem um poema que é muito famoso dessa geração aqui, desse livro, que é A Rosa e a Náusea. Já viram falar? A Flor e a Náusea, que ele diz: nasceu uma flor no meio do asfalto, era feia, mas ainda era uma flor, né? Essa é a esperança nascendo do asfalto. Aqui ainda tinha respostas. A segunda geração, ele estava muito mais preso à realidade. Pois bem, 45, o que acontece, pessoal? Acaba a Segunda Guerra, depois começa a Guerra Fria. Aí, pessoal, as respostas já não interessam mais. As perguntas retornam. E retornam como um grande oxímoro. Atentem a essa palavra, oxímoro. O-X-O-M-O-R-O. O que significa isso? É você juntar duas coisas que não se combinam, como óleo e água. Você misturar dois sentimentos que não se combinam, o amor e o ódio, a esperança e o medo. Justamente esse sentimento pós-Guerra Fria, ou durante a Guerra Fria, é você juntar os inconciliáveis, que é claro, enigma. O próprio livro de 51 é oxímoro. Outra vez digo, oxímoro é a figura de linguagem que une duas coisas que não se juntam, como se fosse gelo, fogo. Claro, que é uma linguagem clara, de difícil compreensão. E enigma, que é obscuro. Por isso que não é à toa que é considerado um grande livro da nossa literatura. Porque essa junção de contrários é justamente o desejo, né, ou quem sabe a conclusão de Carlos Drummond de Andrade, que frente aos vários acontecimentos do século XX não existe solução. Então nessa obra você vai encontrar desencanto. É um poeta existencialista. O Drummond aqui, ele é muito inspirado no Jean-Paul Sartre. O Sartre é um filósofo francês existencialista que ele vai dizer que esse desencanto, o homem é só isso que ele representa, que não existe salvação. Então é esse poeta já achando que não rola mais a esperança. Ao mesmo tempo que tem desencanto no tema, ele retorna à forma clássica, ou seja, faz sonetos, faz formas fixas, rima algumas vezes. Então, é um momento... E aqui vocês percebem que 51 não é mais a geração de 45, amor. Perdão, não é mais a segunda geração, é a terceira, que é mais experimental. Então, quem sabe, né, aqui, nessa terceira geração, onde também ele se insere, e onde o livro também se insere, uma poesia mais formal por isso mesmo. E introspecção. É o poeta pensando sobre si mesmo, o mundo em que vive, e ele percebe que a poesia já não salva muita gente. Na verdade, a poesia é o momento em que o poeta solitário, ele declama o próprio infortúnio, mas muito mais a sua própria inutilidade. Gente, tem grandes poemas nesse livro, tá? Porque são 41 poemas, dividido em 6 partes. E assim, eu selecionei alguns que a gente pode discutir rapidamente, né? Legado, Confissão, Cantiga de Enganar e Máquina do Mundo. Claro que o principal é esse aqui que a gente vai deixar para o final, Máquina do Mundo. Pois bem, pessoal, vamos ler aqui uns trechinhos desse poema chamado Legado. Que lembrança darei ao país que me deu tudo, que lembro e sei tudo quanto senti. Na noite do sem fim, breve o tempo esqueceu, me incerta a medalha e o meu nome se ri. E mereço esperar mais do que os outros, eu? Tu não me enganas, mundo, e eu não te engano a ti. Esses monstros atuais não os cativa Orfeu, a vagar taciturno entre o talvez e o ser. Não deixarei de mim nenhum canto radioso, uma voz matinal palpitando na bruma, e que arranque de alguém seu mais secreto espinho. De tudo quanto foi meu passo caprichoso, na vida restará, pois o resto se esfuma, uma pedra que havia em meio do caminho. Olha só, pessoal, eu gosto muito desse poema, porque na verdade aqui não é o Drummond jovem de 28 anos, da Pedra do Caminho, mas é o Drummond velho, já de 50, repensando sobre a sua obra.
E aqui o nome do título da obra justamente do poema é O Legado. E ele percebe que o legado que ele dará já não é mais radiante, porque o mundo não engana, assim como ele não engana o mundo. E aqui vale lembrar que ele se refere a Orfeu. Orfeu da mitologia grega, é o poeta, mas não é o poeta... o Orfeu é o poeta do povo. Vocês sabem que o Orfeu é aquele que tocava lá flauta e todo mundo, né, as plantas cantavam. Ele tinha esse poder de encantamento, o Orfeu. E Orfeu, justamente, esse poeta do povo, público. E aqui, né, a gente percebe no trecho que ele cita Orfeu, que é a terceira estrofe, o terceto, que esse Orfeu está desenganado. Ele não é o poeta do povo. O legado do Drummond não é justamente esse. E claro, você percebe também nos últimos tercetos que o que ele deixará para esse Brasil não é nada radiante. Pelo contrário, é algo obscuro, esfumaçado como uma pedra no meio do caminho. Então você percebe que essa pedra retorna, não mais como algo desafiador, eu diria muito mais como um problema, como uma grande pergunta, né? Não é mais esse soco. E aqui, que é um dos poemas também que estão começando, né, o livro, esse desencanto do poeta para com a sua própria função de poeta. Afinal, o que é ser poeta nessa terceira geração modernista, no momento em que o próprio ser humano se automutilou com a guerra, o que cantar, né? Por isso que esse Drummond agora está cansado. É aquele, diríamos que uma expressão que vale muito a pena a gente colocar para ler esse texto, está exausto. A máquina humana está exausta. O que é uma máquina humana exausta? É que nem o motor está em exaustão. Ele não funciona mais. Ele está ali só... Parece que o poeta se vê, né? Então, ao invés de ele tentar responder as perguntas, que seria esse poeta órfico, Orfeu, radiante, é um poeta muito mais obscuro, que apenas faz perguntas. Mas quem sabe o seu próprio canto é essa pergunta que nunca obtém resposta, né? Então, é produzir enigmas. Quem sabe essa seja a função. E aqui, outra vez, faço relação com esse poema, que parece que não tem importância, mas tem. Esse poeta radiante, Orfeu, que não produz mais raios de luz, esses raios de luz, que é a palavra, que é a poesia, vêm travestidos em enigmas, obscurecidos. O poeta, quem sabe para existir, ainda toque, ainda cante a sua música. Entretanto, já é uma música, uma mensagem esvaziada. Pois bem, pessoal, eu queria ler alguns trechos, porque esse poema aqui é muito longo, relativamente longo, que olha só, ao invés, né, nesse poeta cujo legado já é um mundo meio caduco, a cantiga de ninar foi trocada pela cantiga de enganar. Vou ler um trechinho para vocês. Nossa, esse poema é muito lindo, meu Deus. O mundo não vale o mundo, meu bem. Eu plantei um pé de sono, brotaram vite e roseiras. Se me cortei nelas todas, e se todas se tingiram de um vago sangue jorrado ao capricho dos espinhos, não foi culpa de ninguém. O mundo, meu bem, não vale a pena, e a face serena vale a face torturada. Há muito aprendi a rir. De quê? De mim ou de nada? O mundo valer não vale, tal como sombra no vale. A vida baixa e se sobe, algum som deste declive, não é grito de pastor, convocando o seu rebanho. Não é flauta, não é canto de amoroso desencanto. Meu bem, sejamos fortíssimos, mas a força não existe. E na mais pura mentira do mundo que se desmente, recortemos nossa imagem, mais ilusória que tudo, pois haverá maior falso que imaginar-se alguém vivo, como se um sonho pudesse dar-nos gosto do sonho. Mas o sonho não existe, meu bem, assim acordados, assim lúcidos, severos ou assim abandonados, deixando-nos à deriva,
levar na palma do tempo. Mas o tempo não existe. Sejamos como se fôramos, no mundo que fosse o mundo. Caraca, pessoal, o que é isso, né? Coisa de louco. Eu li os primeiros versos e os últimos deste poema. Caraca, eu fico louca com isso, porque que poema! Porque justamente é quando rui, é quando está desabando uma certeza. Quando está se desabando toda uma certeza criada lá no século XVIII pelo iluminismo, né, de esclarecimento. O mundo não vale muita coisa, o mundo não vale nada. Ainda que não vale alguma coisa, você percebe que mantém a rima muitas vezes? Você percebe que a forma também é um pouco... A forma é fixa? Parece que frente ao desabamento das certezas, porque o Drummond está falando isso o tempo todo, que o tempo não existe, mas o sonho não existe, o mundo não vale nada. E a força também não existe. Parece que todas as palavras positivas que ergueram o mundo ocidental estão caindo, né, e não existem mais. Esse progresso não existe mais. Alguma coisa se mantém ainda fixo, firme, que é o poema, a estrutura do poema. Existe aqui, pessoal, é um desencanto total, não parece, porque quando o poeta, no início do século XX, está brigando com a forma, poesia livre, louca, ele tem esperança que a poesia transforme. Entende? Vou usar uma poesia muito louca para eles refletirem e serem livres. Quando o poeta volta à forma fixa do poema, a forma clássica, é que não resta mais nada. A poesia já não salva ninguém. A única maneira de ela sobreviver é enquanto forma. Então, isso é um desencanto muito grande do Drummond. E essa cantiga de enganar, porque diríamos que nós, né, a própria ideia de ser humano que o Drummond está retratando, ela é muito desenganada, porque é o homem depois da festa, é o homem em ruínas. E esse poema está tratando, né? Pois bem, pessoal, e aqui eu vou falar um pouquinho antes de ler um poema que é a parte final, é a sexta parte, é o principal poema do século XX. Então, se você vai fazer um vestibular que cai este livro, estude este poema porque vai cair, perfeito? É a Máquina do Mundo. Esse poema, justamente, todo esse desencanto, desengano que envolve todo o livro, ele vai fechar na Máquina do Mundo, gente. Esse mundo, né, que terminou esse poema que nós lemos, vai desencantar aqui. Por quê, gente? O que é a Máquina do Mundo? A Máquina do Mundo é um poema que ele vai retratar sobre justamente esse conhecimento buscado pelo homem ao longo do tempo. Lembram, pessoal, lá na Grécia, o mito de Prometeu, que rouba o fogo dos deuses, que é o fogo do conhecimento? O homem, ao longo da sua história ocidental, buscou conhecer. Conhecer para criar luz, para ser mais confortável, para criar roupa para ficar mais confortável. O homem, ele precisou conhecer porque ele não tem um pelo, não tem a pele, não tem nenhuma proteção animal. Ele era um homem muito fraco, limitado, e pelo saber ele foi atingindo uma tecnologia maior. Pois bem, o homem, ao longo da sua história, quis saber mais. Por que a estrela é assim? Por que a água é assim? Criou mitos, criou ciência, criou história. O homem criou todos os saberes que temos até hoje, porque para ele a escuridão da ignorância é insuficiente. E toda essa busca pelo saber do homem chega na maior potência, século XX, e aí, com tanto saber, ele constrói o quê? Uma arma. Uma arma que mata todo o humano. Então, é a grande contradição do século XX. É a arma, é a bomba atômica, gente. Que loucura. A bomba atômica é resultado de todos os séculos de saber, de conhecimento do homem. E o homem produziu tanto saber para, no final, matar o próprio homem. Aí que se fala que é o fim do humanismo. E nesse poema, o Drummond vai tratar disso, esse saber total. Máquina do Mundo é uma expressão que aparece primeiramente nos Lusíadas do Camões. Tá? Aparece Máquina do Mundo nos Lusíadas. E nos Lusíadas, o Camões trata isso como a máquina do mundo é como se fosse um mundo em miniatura, mas que contivesse dentro de si todos os, claro, enigmas. Mas, pessoal, é como se todos os enigmas que envolvem o mundo estivessem desvendados, clarificados, gente, dentro desse pequeno mundo. É o saber total, é o saber que Fausto queria saber, é o saber que todo mundo buscou ao longo do tempo.
Pois bem, gente, é por isso, é uma loucura, porque justamente um livro que começa, um livro com o título Claro Enigma, termina com um poema chamado Máquina do Mundo, que contém dentro de si justamente o enigma desvendado, ou será, promete, né? Pois bem, o poema vai te falar, tá lá, o poeta, o Drummond, o eu lírico do Drummond, tá passeando por Minas. Ele tá andando pela cidade e o chão é seco e ele só escuta o barulho do seu sapato. É como se ele se confundisse com o próprio ambiente, que é seco, inóspito. É um ambiente ruim. E assim começa o poema do Drummond. E como se eu palmilhasse vagamente em uma estrada de Minas, pedregosa, e no fecho da tarde um sino rouco se misturasse ao som dos meus sapatos, que era pausado e seco, e as aves pairassem no céu de chumbo, e suas formas pretas lentamente se fossem diluindo na escuridão maior, vinda dos nomes e do meu próprio ser desenganado, a máquina do mundo se entreabriu, para quem de a romper já se esquivava, e só de o ter pensado se carpia. Abriu-se majestosa e circunspecta, sem emitir um som que fosse impuro, nem um clarão maior que o tolerável. Não vou ler mais, senão vai ficar muito longo, né? Pois bem, tá lá o carinha, sem nenhuma pretensão, ele é arrebatado pela máquina do mundo, que sem fazer nenhum alarde, ela promete justamente decifrar esse enigma, por que as pessoas morrem, por que as pessoas matam, por que nós somos assim. Justamente essa máquina do mundo é a explicação de todos os enigmas. E aqui ele está, algumas coisas valem a pena lembrar ele está retomando toda uma tradição filosófica e literária sobre o saber total. Está aqui lembrando justamente como Fausto, do autor alemão Goethe. Quem não sabe, Fausto é um livro em que o Goethe vai discutir a história de um homem que queria saber tudo e vendeu a alma para o diabo, Mefistófeles. Então, envolve isso. Envolve Dante Alighieri, já que, vocês percebem, ele tem tercetos, né? São 3 versos, 3 versos, 3 versos. Retomando a terça rima, que é o Dante na Divina Comédia, Dante Alighieri, um poeta italiano da Idade Média, ele vai escrever um livro chamado Divina Comédia, também sobre o inferno, e também em tercetos. Retoma Dante, retoma Camões na Máquina do Mundo, né? Quando ele fala, essa expressão vem dos Lusíadas. Então também, quando ele discute o saber total, ele também está retomando o saber da literatura. Ele está mostrando um conhecimento da literatura também. Pois bem, gente, eu acho que nessa época, 1951, quando o poema é publicado no livro, é justamente um momento em que as pessoas já não têm mais tanta esperança. O poeta, como nós vimos nos poemas que nós lemos anteriormente, já não espera tanta coisa. A voz do poeta é apenas formas, né? Menos respostas do que perguntas. E justamente no momento mais limítrofe da obra, que estamos chegando ao fim da obra, nos permite, frente a tanto desencanto e desilusão, esse conhecimento total. Mas parece, pessoal, que também esse saber total é mais uma cantiga de enganar, como o poema que nós lemos anteriormente. Leiam os dois juntos para vocês perceberem como tem sentido. A máquina do mundo também é uma cantiga de enganar. Ou seja, esse saber total que o homem buscou ao longo da sua história, que queria tanto desvendar o enigma de si mesmo, é uma pergunta cuja resposta não existe. Quem sabe quando a máquina do mundo se oferece, porque é uma metáfora, né, pessoal? Vocês podem imaginar como quiser, uma bolha, um saber, vem Deus, vem alguma coisa, é um sentimento. Ele sente-se, então, aqui é o momento que eu posso saber tudo. E esse momento ele pode aceitar a oferta e dizer, ok, eu quero saber tudo, ou então negar. Se o poeta, frente a essa oferta, aceita o saber total, ele
ainda é um homem do século XIX. Ele ainda é um homem ingênuo, acreditando que a ciência esclarece alguma coisa, acreditando que o saber salva, acreditando que existe realmente uma resposta. Mas o poeta deste poema aqui é o homem do século XX, pós-Segunda Guerra, pós-Guerra Fria, sem esperança, sabendo que o mundo, esse vasto mundo, é uma pergunta cuja resposta não existe. No final, meu bem, o mundo é um claro enigma. Ou seja, por mais que ofereça um saber, é sempre um saber provisório, que não se solidifica, que não se aguenta. Ou seja, não quero saber o mundo, uma vez que a resposta é engano, trapaça. Aí é o momento que o poeta, no poema, ele realmente dá de ombros para esse saber. Vamos ler? São os 3 últimos tercetos. Posso? Baixei os olhos incurioso laço, desdenhando colher a coisa oferta, que se abria gratuita a meu engenho. A treva mais estrita já pousara sobre a estrada de Minas pedregosa, e a máquina do mundo repelida se foi miudamente recompondo, enquanto eu, avaliando o que perdera, seguia vagaroso de mãos pensas. E assim ele termina o poema. Ele nega a oferta, continua o seu passo, meio com as mãos pensas, como se tivesse com as mãos abanando, e a máquina repelida se recompõe, porque finalmente ela foi repelida. E aqui a gente vê uma grande coerência entre o título da obra e esse poema, já que um poeta do século XX, como Drummond, nesse período histórico, ele passou por 3 fases modernistas, por 3 sentimentos. Ele sabe que um poeta que ainda acreditasse nas boas intenções do mundo, nas grandes respostas do mundo, ele seria um poeta altamente ingênuo que não cabe mais no século XX. E assim, diríamos que a grande mensagem, eu diria que uma das grandes mensagens do Drummond é justamente essa, pessoal. O saber, o enigma da vida do ser humano, por que as pessoas cometem tantas injustiças, é uma pergunta. Não cabe ao poeta responder, mas sim manter a pergunta, torná-la sempre presente, para que nós não nos contentemos com alguma resposta previsível e provisória. Porque a vida, meu bem, é uma pergunta cuja resposta não existe. Essa foi a aula de hoje. Até a próxima. E uma lágrima caiu.